Olá, pessoal. Bem-vindos à nossa Academia da Fisiologia Vegetal. E hoje iniciaremos o nosso primeiro módulo. Eu sou a professora Cleide, sou bióloga, mestre e doutora na área de Fisiologia Vegetal e estarei com vocês aqui conduzindo esse primeiro bloco do nosso curso. A nossa primeira aula desse módulo é chamada Introdução à Fisiologia Vegetal, Funcionamento dos Vegetais, Importância Econômica e Ecológica. As plantas, elas têm assim uma importância tremenda para a humanidade. Elas são essenciais e imprescindíveis ao homem desde os primórdios da humanidade. O ser humano ele se interessa pelas plantas não só por curiosidade. Esse interesse pelos vegetais, eles vêm acompanhando a história da humanidade desde que os homens precisavam utilizar das plantas para a construção de suas moradias, construção de ferramentas para pesca, para caça, construção de pequenas navegações, embarcações que eles usavam para navegar ali naqueles rios. E é por conta disso que se fala que a história das plantas elas se confunde com a história dos Homo sapiens no planeta. Além dessas utilizações, eles usavam os vegetais também como fonte de alimento e como fonte de remédios, já que naquela época não existiam farmácias, não existiam tantos avanços nos estudos, era apenas o começo da história da humanidade, né? E além do interesse pelos vegetais gerado pelas populações primitivas daquela época, a população contemporânea também é extremamente dependente das plantas. Vejam a infinidade de aplicações que as plantas têm para a humanidade na atualidade. Principalmente as plantas que são chamadas de plantas vasculares. Quem são as plantas vasculares? São as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Os vegetais, hoje em dia, eles têm diversas aplicações e usos. O primeiro deles, eles são utilizados como fonte de alimento para os homens e para os animais. Os vegetais são utilizados também para a fabricação de mobiliário, para a fabricação de casas, para a fabricação de roupas. As fibras do algodão, as fibras de linho, de juta, são tudo fibras oriundas de plantas. São fibras de vegetais, da planta de algodão, da planta de linho. Além disso, os vegetais eles são utilizados também como medicamento para a prevenção e cura de doenças, tanto nos homens quanto nos animais. A gente tem aí nas farmácias uma infinidade de fitoterápicos, que tem também uma infinidade de funções no sistema biológico das pessoas. As plantas elas são utilizadas também na fabricação de temperos, de papel, de borracha. A borracha, principalmente ali pela Hevea brasiliensis, né, que é a seringueira. As plantas elas são utilizadas também para a fabricação de bebidas, sejam elas alcoólicas ou não, como vinhos, uísques, licores, a própria cachaça. As não alcoólicas, a gente tem aí cafés, chás, sucos, chocolate, que vem da planta de cacau. Além disso, as plantas são utilizadas para a fabricação de combustíveis e seus derivados. A madeira é utilizada ali para a fabricação de combustíveis fósseis, ali o carvão, né? Álcool, querosene, gasolina, o asfalto, que é fabricado a partir de combustíveis fósseis, ali oriundo do petróleo, fabricação de plástico, fertilizantes, uma infinidade de aplicações no âmbito dos combustíveis. E, além disso, a planta tem uma função fantástica de embelezamento do ambiente, contribuindo também para a manutenção do oxigênio utilizado para a respiração por nós, seres humanos, e pelos animais. E é por conta dessa infinidade de aplicação das plantas que surgiu esse interesse no estudo dos diversos aspectos que compõem os vegetais. É daí que surge o interesse no estudo da sua estrutura, que é uma área chamada de morfologia vegetal, na origem dos tecidos e órgãos, pela morfogênese, no estudo das características transmitidas entre as gerações pela genética, no estudo das classificações e relações filogenéticas, pela área da taxonomia e sistemática, pelo interesse na distribuição das plantas ali naquela superfície terrestre, que é a fitogeografia. Há um grande interesse também
no estudo da interação da planta com o ambiente, que é o que nós chamamos de ecologia. E, por fim, nós temos o interesse no estudo em como os vegetais se comportam frente aos diversos ambientes terrestres, frente às diversas condições que esse ambiente impõe aos vegetais e como eles crescem e se multiplicam, que é a nossa, então, área de estudo, que é a fisiologia vegetal. As plantas verdes, elas são ditas como sendo os arquitetos fundamentais da natureza, né? São elas que moldam o ambiente terrestre, que contribuem ali para a disponibilização do oxigênio que a gente respira, não só as plantas, como as algas também, né? E por isso elas contribuem para a manutenção da vida no ambiente terrestre. As plantas elas ocupam quase toda a área do globo terrestre, inclusive o fitoplâncton compreendido lá nos mares. Só que as plantas, elas são virtualmente ausentes em áreas extremamente frias ou secas. Por que virtualmente? Não existe a planta ali, o ser vivo que a gente possa ver, aquela planta que se desenvolve ali naquela região. É dito também que as plantas são os únicos organismos capazes de capturar a luz solar e transformar substâncias simples, inorgânicas, em substâncias complexas, orgânicas, como os açúcares que as plantas produzem. Mas vejam, eu coloquei esses únicos organismos entre aspas. Por que entre aspas? Porque existe uma lesma do mar chamada de Elysia clorótica. E essa lesma, eles acreditam que ela possa ser um organismo híbrido capaz de fazer fotossíntese também. Essa lesma, ela pode se alimentar de algas ali durante 2 semanas e passar o resto da sua vida sem se alimentar. E é por isso que os cientistas acreditam que essa lesma ela seja capaz também de realizar fotossíntese. E por isso que ela fica esse tempo todo sem se alimentar. A fisiologia vegetal, então, ela é o ramo da botânica que trata dos fenômenos vitais que ocorrem nas plantas. Ela estuda como que as plantas funcionam, como que os vegetais reagem às diversas condições que o meio ambiente impõe para eles, como que as plantas se desenvolvem naquele meio, quais são as modulações que as plantas fazem, tanto morfológica, quanto bioquímica, fisiológica, para se desenvolver nasquelas variadas condições que o ambiente impõe. Então, a fisiologia, ela estuda os processos e a função do vegetal. Além disso, ela estuda como as respostas das plantas variam em relação ao meio, solo, clima, em relação ali à sua relação entre outras espécies, a sua relação ali com os animais. E a fisiologia vegetal, ela é uma ciência relativamente recente. Ela não data aí de milhões de anos atrás, não. Só centenas de anos. E isso, para a ciência, é considerado como uma ciência recente em estudos. E para o estudo da fisiologia vegetal, é necessário que a gente tenha uma base de várias outras ciências. O estudo da fisiologia, ele envolve não só entendimento de botânica, mas também de física, química, matemática, de termodinâmica, de uma infinidade de outros conceitos para você poder agregar essas ciências e, assim, ter uma resposta frente ao desenvolvimento das plantas naquelas condições que a gente já mencionou. Então, a fisiologia ela é o conhecimento dos processos e funções naturais que ocorrem nas plantas. Como conceito, a gente traz que esses processos são quaisquer formações químicas ou físicas que ocorrem dentro de uma célula ou organismo, ou qualquer troca entre a célula, o organismo e seu meio. Numa célula vegetal, na planta, o que seriam considerados como processos químicos? Fotossíntese, respiração, digestão, síntese de substâncias como hormônios, lipídios, compostos orgânicos voláteis, proteínas. E o que seriam, então, os processos físicos? Absorção de CO2 e absorção e perda de água. Por que esses processos não são processos químicos? Nesse caso aqui, não seriam reações que acontecem, são mudanças ali numa determinada célula
que promovem essa abertura para absorção do CO2 ou perda de água. E esses processos ocorrentes nas plantas, eles não ocorrem em espaços vazios. Eles ocorrem em estruturas celulares que a gente denomina de organelas. Qual a mais conhecida das organelas vegetais? O cloroplasto, que é a principal organela onde acontece a fotossíntese. Como eu falei, a fisiologia vegetal ela é um ramo da ciência integrado com vários outros mecanismos e várias outras ciências. Dentro da célula não é diferente. Ali naquela célula, para que aconteça algum evento, algum processo, é necessária ali uma integração de vários outros processos simultaneamente, ou concomitantes ali ao acontecimento de outros. Nas células, os prótons e elétrons vão constituir os átomos. Esses átomos, por sua vez, vão formar as moléculas. As moléculas vão constituir as organelas. As organelas elas vão estar compreendidas dentro de células. Essas células unidas formam os tecidos. Esses tecidos vão dar origem aos órgãos das plantas e de todos os organismos, né? E com isso ele forma o organismo como um todo. E para que haja entendimento dessas interações, a gente precisa do entendimento dessas ciências que eu citei aqui: química, bioquímica, física, matemática, morfologia, além de outras infinidades de ciências como genética, ecologia, para que haja esse entendimento profundo mesmo ali desses processos. E vão ser essas interações que vão determinar como que funcionam as atividades físicas e químicas dos componentes da matéria, como que essas atividades físicas e químicas desses componentes interagem ali, né, formando ali o que a gente chama de metabolismo. E entendendo isso, a gente é capaz de entender, então, como que ocorrerá o crescimento e o desenvolvimento dos vegetais. Para que haja esse bom crescimento e desenvolvimento dos vegetais, é necessário que haja, então, um potencial hereditário e a influência do meio ambiente. O que seria esse potencial hereditário? É a carga genética ali daquela planta, é o DNA dela, como que vai funcionar aqueles genes, quais genes são expressos, qual é a estrutura genética daquela planta. E tendo essa estrutura genética, você vai ter ali o meio ambiente que vai moldar as respostas dessas funções genéticas, que é o que a gente chama de fenótipo. Vai ser essas duas características ali interagindo que vão determinar como que funcionam as atividades físicas e químicas dos componentes celulares, né? Como que funciona o seu metabolismo. Isso que vai determinar os processos e funções do organismo e vai determinar, por consequência, o seu bom crescimento e desenvolvimento. Um exemplo claro disso aqui, por exemplo, é se a gente planta uma planta de arroz e uma planta de feijão. Você sabe que a semente de feijão vai nascer feijão e a de arroz vai nascer arroz. E isso é o potencial hereditário da planta. É o seu genótipo que determina isso. Agora, se as plantas vão ser uma planta de arroz maior ou menor, a mesma coisa para a planta de feijão, se vai ser uma planta maior ou menor. Se a planta ela vai ser mais murcha, menos murcha, folhas maiores, folhas menores, se vão dar sementes maiores, sementes menores, ou mais sementes ou menos sementes. Isso quem vai determinar é o ambiente, a partir daquele material genético pré-existente naquela planta. Dentro das leis da física que regem o funcionamento ali das respostas fisiológicas dos vegetais, nós temos as duas primeiras leis da física, da termodinâmica, ali, que são muito importantes. A primeira lei é a lei da conservação da energia, e ela prediz que a energia não pode ser criada ou destruída, mas somente transformada de uma forma em uma outra forma, e que a soma de todas as energias no sistema isolado é constante. É a partir do entendimento dessa lei que a gente vai entender que todo processo que consome energia ali numa célula, ele deve estar conjugado a um outro processo que forneça energia. Quais são os mecanismos dos vegetais que estão bem enquadrados
nos conceitos da primeira lei da termodinâmica? A fotossíntese, a respiração e o crescimento. A respiração, por exemplo, ela necessita dos produtos da fotossíntese, a sacarose, para gerar as energias em forma de ATP. É daí que vem o conceito. Todo processo que consome energia deve estar conjugado a um outro pré-existente que forneça energia. A mesma coisa para o crescimento. Para que uma planta cresça bem e saudável, ela necessita que os seus processos metabólicos, principalmente o fotossintético, esteja funcionando bem, que sua respiração também esteja funcionando bem para a geração dessa energia que ela necessita para o seu desenvolvimento. A segunda lei da termodinâmica é a lei da degradação da energia. E essa lei, ela postula que, para que ocorra a realização de um trabalho útil no segundo sistema, é necessário que a temperatura do primeiro sistema seja maior que a temperatura do segundo. Isso é o que a gente chama de diferença de potencial energético. E o que é, por exemplo, um potencial energético para a planta? É o calor. O calor ele é uma forma degradada de energia e o calor ele não pode ser completamente convertido em uma outra energia. Por que não pode? Porque o calor, na medida que ele é produzido ali, boa parte dele é dissipado em forma de outras fontes de energia. E só uma pequena parte é utilizada nos processos ali da célula. Um exemplo de processo celular que se enquadra na segunda lei da termodinâmica é o processo de difusão, onde uma substância ela vai do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Isso a gente vai ver mais para frente quando a gente aprofundar desse conteúdo de transporte nas células, de transporte de água nas células. Bom, a fisiologia ela tem uma infinidade de importâncias, como a gente já viu lá no início da nossa aula, mas para a agricultura foi onde a fisiologia vegetal mais se destacou. Foi aqui que a agricultura foi mais importante. Por quê? Porque a produção e a produtividade de uma planta, ali, de uma cultura, ela resulta de um bom crescimento e desenvolvimento da planta. E para que haja esse bom crescimento e desenvolvimento, nós temos ali uma dependência dos fatores genéticos das plantas, dos fatores fisiológicos e dos fatores ecológicos. Esses são extremamente importantes. Disponibilidade de água, solo com a fertilidade adequada para essa planta poder absorver dali os seus nutrientes, seus sais inorgânicos, temperatura adequada, disponibilidade de luz. Tudo isso são fatores ecológicos que vão ali interferir no crescimento e desenvolvimento da planta. Além disso, o crescimento da planta ela resulta de uma ação conjunta de 3 níveis de controle, que são o controle intracelular, que é o controle genético, ali com as genes que são expressos para determinar uma determinada característica, uma determinada função ali naquela célula. Depende do controle intercelular, que é entre células, ali por substâncias reguladoras, o intercâmbio de substâncias entre as células. E existe também o controle extracelular, que é o controle ambiental. Isso aqui vai dentro dessa questão do controle ecológico, como eu acabei de dizer, disponibilidade de luz, temperatura, água, minerais e diversos dos recursos que estão ali disponíveis naquele ambiente. Na agricultura moderna, a fisiologia vegetal ela é extremamente importante. Ela foi extremamente importante para o estabelecimento do que a gente conhece hoje na agricultura, dos vegetais que a gente conhece hoje. Se, por exemplo, você tem ali uma espécie de milho que é tolerante à seca, uma determinada espécie de soja, uma cultivar, de soja, que é resistente a alguma determinada praga, ou se uma planta ela produz muito mais do que uma outra planta, isso aí é fruto de conhecimentos da fisiologia vegetal. Por exemplo, se você tem cultivar mais produtivo, quais conhecimentos você precisou empregar ali, quais técnicas para que você tivesse essa cultivar mais produtiva? Genética e melhoramento vegetal. Uso de fertilizantes. Todos os fertilizantes que existem hoje disponíveis no mercado, eles foram desenvolvidos a partir de estudos fisiológicos da fisiologia e da ciência do solo, integrada,
e a partir das respostas das plantas a esses fertilizantes que foram sendo desenvolvidos. O uso de pesticidas também. O uso de pesticidas, eles só existem devido a estudos de fitopatologia e entomologia. Irrigação em máquinas agrícolas. Teve influência da engenharia agrícola, ciência do solo e ecofisiologia. As técnicas de propagação vegetativa, fisiologia pura. Como que você vai determinar quais os melhores momentos de você fazer um plantio? Se for fazer uma estaca, quais os jeitos de plantar? A umidade certa, o tempo de corte, o jeito de corte, tudo isso é conhecimento de fisiologia. Uma produção de uma muda, o desenvolvimento de uma semente para a produção dessa muda, são conhecimentos profundos de fisiologia vegetal que você precisa empregar para o desenvolvimento dessas técnicas. E, por fim, nós temos o uso de técnicas de armazenamento e transporte de sementes, frutos e hortaliças, que a gente imagina que não tem nada a ver com fisiologia. O que transporte de semente tem a ver com fisiologia? Tem tudo a ver com fisiologia. Para isso, a gente precisa empregar técnicas de engenharia agrícola e de fisiologia para você saber o jeito certo de transportar, temperatura certa, qual tipo de embalagem correto para fazer o transporte desses frutos, dessas hortaliças. E tudo isso aqui requer um estudo integrado dessas ciências. Além da importância da fisiologia na agricultura, onde mais a fisiologia é importante? Na sistemática. Na sistemática, a fisiologia ela se utiliza de certas técnicas particulares da planta para classificar as plantas numa determinada família, numa determinada espécie. Além disso, ela usa também a biotecnologia, utilizando ali marcadores moleculares naquele DNA da planta para identificar as diversas características que tem ali naquela planta, que tem ali naquele DNA daquela espécie, como a gente pode ver aqui nessas imagens. São imagens de microscopia eletrônica, onde ela mostra uma diversidade de características existentes aqui nessa espécie de Socratia exorrhiza, para distinguir as espécies de acordo com as suas características morfológicas intracelulares. Além da sistemática, a fisiologia ela é importante na ecologia, pois se um organismo ele está exposto a um determinado meio ambiente, a um determinado ambiente ali, quer dizer que esse organismo é uma expressão do meio em que ele vive. Então, a fisiologia ela estuda a planta em seu meio natural quando se trata da ecologia. E, com isso, ela evita, controla e resolve problemas relacionados aos diversos fatores adversos que acometem ali as culturas agrícolas. Além da ecologia, nós temos também a importância da fisiologia para a fitopatologia, que é o conhecimento de uma planta doente e como que é essa correlação fisiológica entre o parasita e o hospedeiro. É só com conhecimento de fisiologia que é possível entender o que um determinado fitopatógeno vai causar de resposta metabólica numa planta e o que seria capaz de sanar esse prejuízo que essa praga ou essa doença acomete ali naquela planta. Também para a genética, a fisiologia ela é extremamente importante, pois parte da fisiologia, quando trata da reprodução celular e da evolução das plantas, requer muito de conhecimento de genética, dos genes que compõem aquelas plantas, do seu DNA. E só com esses conhecimentos que é possível gerar espécies que são mais produtivas, espécies resistentes a uma determinada condição do meio, resistente a uma determinada praga. Além dessa importância nas ciências ambientais, genética, biotecnologia, nós temos a importância da fisiologia vegetal também para as indústrias de produção de álcool, transformação de álcool em vinagres, para panificação, para a produção de queijos. A fisiologia também é importante na indústria de fermentação e importantíssima na indústria de fungicidas e inseticidas tão utilizados ali na agricultura. Na fermentação alcoólica, nós temos esses dois processos aqui, onde a glicose produzida ali na fotossíntese, na forma de sacarose, depois quebrada em duas moléculas de glicose, essa molécula de glicose ela vai ser quebrada
em etanol lá na fermentação alcoólica. E por isso, na indústria alcoólica, esse tipo de processo fisiológico aqui, esse tipo de fermentação, é tão importante, pois é a partir daqui que vão ser produzidas as bebidas alcoólicas. Na fermentação lática, nós temos essa mesma molécula de glicose, que nesse caso, ao invés de ser quebrada em moléculas de álcool, ela vai ser quebrada em 2 moléculas de ácido lático. E onde que isso vai ser importante para a indústria? Isso vai ser importante para a fabricação dos laticínios, de queijos, de iogurtes, de manteigas. Então, vejam, pessoal, eu trouxe para vocês aqui o exemplo dos micro-organismos que participam desses processos de fermentação, muito utilizado nessas indústrias que eu acabei de citar para vocês, né? Aqui nós temos a levedura, Saccharomyces, né, utilizada na fermentação alcoólica para a produção do álcool etílico, na produção de vinho e de cerveja. Logo ao lado, nós temos as bactérias láticas, Lactobacillus bulgaris, que são utilizadas na fermentação lática para a produção de iogurtes. A próxima da sequência são as bactérias do vinagre, Acetobacter aceti, que são as bactérias responsáveis pela fermentação acética, que transforma o vinho em vinagre. E temos, por fim, aqui, as bactérias do gênero Clostridium, que são bactérias que fazem a fermentação butírica, produzindo ácido butírico, que é requerido na alteração ali do leite para a produção de manteiga. Então, pessoal, a ciência fisiologia vegetal, ela é uma ciência integrada e que vem trazendo muitas respostas, só que acompanhada de inúmeras perguntas. Eu trouxe aqui para vocês algumas das principais, digamos que, perguntas que a gente se faz ao longo do tempo, assim, pesquisando. Por exemplo, quais são os processos que se realizam durante a vida de uma planta? O que acontece ali quando uma planta está crescendo, se desenvolve? O fisiologista vegetal gosta de ficar pensando essas coisas. Por que num lugar mais quente as plantas são mais precoces do que nos lugares mais frios? Qual característica que vai determinar isso numa planta? O que acontece metabolicamente? Por que uma planta produz somente órgãos vegetativos em determinados períodos de sua vida e depois passa a produzir órgãos reprodutivos? Qual que é a importância de cada processo para o organismo vegetal? Por que certas plantas crescem bem, mas não produzem flores em determinadas regiões? Tem muitas espécies que são assim. Uma espécie de ipê rosa, por exemplo, eu plantei na casa dos meus pais, já passou da época dela florescer há muito tempo e ela não floresce. Não sei explicar por quê, o que é que tem lá naquela região que não propicia o florescimento dessa planta. Por que uma semente germina? Por que a luz retarda o crescimento? Qual é o mecanismo de cada processo? Como que os mecanismos e os processos vegetais se desenrolam ali na planta, naquela célula? Por que a luz retarda o crescimento? Eu repeti essa pergunta, mas não tem problema. Quais são as condições que vão influenciar em cada processo? Então, a gente tem muitas perguntas em nossa cabeça. E como vocês já devem ter ouvido falar, são as perguntas que movem o mundo e que movem a ciência e não as respostas, né? E aqui nesse curso a gente tem o intuito de trazer um pouquinho das explicações para algumas dessas perguntas e assim tentar sanar algumas dessas dúvidas. E assim, pessoal, a gente encerra essa aula e continua com nossa ciência e fisiologia vegetal na próxima aula desse módulo.